Uma família criava um leão desde os seus 2 meses de vida, mas em um dia o animal revelou seu instinto selvagem e causou grande pavor e trauma para a família. Acompanhe agora, Cara a Cara com o Leão. No alto de uma colina arborizada, próximo ao noroeste de Cuernavaca, no México, estava localizado o restaurante de Mary Cruz e Geoffrey. Era um lugar aconchegante, espaçoso e bem frequentado pelos habitantes da região. Além desta propriedade, a família também possuía várias lojas de artigos de prata. Os negócios da família progrediam constantemente, garantindo desta forma uma vida confortável para todos. Maricruz tinha 3 filhas do primeiro casamento. Elizabeth era a mais velha e a que mais preocupava a mãe. A jovem era inteligente e ativa, mas não tinha nenhuma paciência com os estudos. Sempre faltava às aulas e não fazia os trabalhos com dedicação. Quando a mãe a questionava sobre qual profissão ela gostaria de exercer, Elizabeth simplesmente dizia que não havia pensado nisso ainda. Maricruz tinha se divorciado há 10 anos e durante esse período ela se viu obrigada a trabalhar em vários empregos para conseguir cuidar de suas filhas. Depois de um tempo, a vida melhorou e ela acabou se casando pela segunda vez com Geoffrey, um negociante americano radicado no México desde 1989. Geoffrey era fascinado pelos felinos e chegou a falar para a família que tinha muita vontade de ter um em casa. Mas antes disso, estudou bastante o comportamento, a alimentação e toda a logística que iria precisar para ter uma grande fera domesticada em sua casa. E cada vez mais que pesquisava, ele se encantava com o animal. Depois ele foi atrás de um veterinário especialista em felinos para obter mais orientações sobre os principais cuidados. Geoffrey tinha consciência de que deveria agir com muita seriedade e precaução. A ideia era criar um filhote, mas era inevitável seu crescimento, pois quando chegasse na fase adulta, ele ficaria com mais de 1,5 m. Só para ter uma ideia, os leões costumam usar suas enormes garras para imobilizar a presa e as suas poderosas mandíbulas exercem uma pressão de até 50 quilos por centímetro quadrado. No entanto, ele ficou mais seguro quando descobriu que se criasse um filhote com os cuidados necessários, ele se tornaria dócil e carinhoso, já que nos primeiros anos de vida, os leões criados em cativeiro aprendem a se comportar como os adestradores ensinam. Parecia uma ideia maluca, mas por incrível que pareça, Maricruz e as filhas ficaram bastante entusiasmadas com a possibilidade de ter um felino em casa. E não demorou muito até elas serem apresentadas a Loco, um filhote de leão assustado e inquieto de apenas 2 meses de vida. Vamos levá-lo agora mesmo para casa, falou Elizabeth dando pulos de alegria na sala do veterinário. O felino precisava de muitos cuidados, e todas as filhas se disponibilizavam em ajudar. Uma dava banho, outra preparava mamadeira, e frequentemente o leãozinho era encontrado dormindo no sofá ou até mesmo nas camas das meninas. Quando o Louco estava com 4 meses, ele já pesava 35 quilos e começava a desenvolver a musculatura típica dos felinos. O dono viu a necessidade de cortar as garras afiadas. Certa vez, Eliana, uma das filhas de Maricruz, estava brincando com o Louco quando de repente o animal armou um bote. A menina ficou assustada, fechou os olhos e virou de costas. Nesta hora, Geoffrey o repreendeu com voz firme e avisou a enteada. Ele estava apenas brincando, mas você não deve lhe dar as costas. E nunca demonstre medo. Depois de 2 anos, Louco havia se transformado em um belo e forte leão de 220 quilos e possuía uma juba exuberante aos olhos de qualquer observador. Nesta época, ele vivia numa jaula de aço, reforçada no jardim do restaurante. Geoffrey conseguiu seguir o plano de adestramento conforme foi orientado,
Mas é claro que algumas vezes o animal fazia alguns movimentos bruscos que assustava a todos da família, principalmente Elizabeth, que começou a ter dificuldade de esconder o seu medo. Houve um dia em que Elizabeth chegou da escola e foi direto para o restaurante. Ela estava preocupada, pois precisava mostrar o boletim escolar para a mãe. Então ela passou pelo jardim, cumprimentou o louco que estava deitado na jaula e seguiu para a sala onde estava sua mãe. Quando Maricruz examinou o boletim escolar completo da filha, ficou muito aborrecida e lhe chamou a atenção. Por que você age assim, Elizabeth? Você deveria se esforçar mais. Eu gasto muito com boas escolas para você. Ao ouvir Maricruz falar desta forma, ela percebeu que tinha decepcionado a mãe e se sentiu mal por isso. Então prometeu que ia melhorar para tirar boas notas da próxima vez. Mas isso não anulou o castigo que a mãe lhe passou. E por dias, mãe e filha trocaram poucas palavras durante a convivência familiar. Mas depois de uma semana, chegou o dia da festa anual dos quase 30 funcionários da família. Era 21 de março de 1996 e todos se reuniram para festejar no restaurante. Maricruz permaneceu o dia todo muito ocupada, levando as bandejas de comida de mesa em mesa. Enquanto isso, Elizabeth ficou no escritório recortando flores de papel para enfeitar o salão, como uma maneira de agradar a mãe. Mas depois de um tempo, ela não resistiu ao cheiro apetitoso de comida que vinha da cozinha do restaurante. Então a menina desceu para lá. A festa terminou às 5:30 da tarde. Geoffrey saiu para levar alguns empregados até a cidade do México. 2 horas depois, o restaurante fechou. Mãe e filha sentaram numa das mesas para descansar. Maricruz se sentia exausta, porém muito feliz que tudo deu certo. Elizabeth também estava alegre por voltar a falar com a mãe. O castigo tinha acabado e elas conversavam tranquilamente. De repente, o tempo mudou. Começou a trovejar e relampejar. Em seguida, uma forte chuva encharcou a grama do jardim. Benito, o cachorro da família, começou a uivar bastante. Maricruz lembrou que Benito deveria estar todo molhado e pediu para Elizabeth colocá-lo na jaula. A garota sentiu um frio na barriga, pois sempre que entrava na jaula, Geoffrey estava por perto, e desta vez o padrasto não estava. O medo começou a aumentar cada vez mais que ela se aproximava da jaula, mas ao ouvir o cachorro latindo, ela resolveu ir lá. Pegou uma toalha de mesa e pôs na cabeça para não se molhar, e levou as chaves da jaula. A jaula era dividida em duas partes. A primeira era a zona de segurança de 1,20 m por 2 metros, e a segunda parte era uma continuação de 7 metros por 9 metros. O leão e o cachorro se davam bem, dormiam juntos e eram bons companheiros. Quando Elizabeth chegou, viu que alguém já havia posto Benito na zona de segurança. Geoffrey tinha instalado a jaula menor para, uma vez lá dentro, poder trancar uma porta antes de abrir a outra. Então Elizabeth ainda precisava pôr o cachorro na jaula maior, e desta forma ela foi tirando o cadeado e a corrente da zona de segurança. Abriu a porta, entrou e passou o trinco. Ela ainda estava com a toalha na cabeça quando começou a destrancar o cadeado da porta de dentro. Era necessário apenas entreabrir a porta para deixar o cachorro passar para a jaula maior. Mas quando o cadeado foi tirado, o leão pôs a sua pata pesada pela fresta e empurrou a porta que pesava 150 quilos e entrou para a zona de segurança, onde estava a garota e o cachorro. "Não, louco!" gritou Elizabeth, tentando se manter tranquila, mas na verdade estava muito assustada. O leão ficou feliz ao ver Benito, e os dois começaram a brincar, trocando lambidas e mordidas. De repente, o cachorro entrou para a jaula grande, e na zona de segurança ficaram apenas o leão e ela. "Volte você também!" gritou ela, tentando controlar o pânico. Ao perceber o medo estampado em sua face, o leão fixou nela os olhos amarelos,
Se aproximou e cravou seus dentes em sua bota de couro. Ela deu um grito e começou a se defender com as chaves e os punhos. Quando o leão saltou sobre ela e a derrubou, imobilizando-a contra a porta interna, ela gritou pedindo ajuda para a mãe. Em seguida, o felino arranhou sua barriga com um canino de 9 centímetros de comprimento, cravando os dentes no local, e mais uma vez a garota gritou pedindo socorro. Mas o leão não estava disposto em soltá-la, e neste momento deu um rugido de fúria e cravou mais uma vez seus dentes, agora em seu ombro direito. A jovem estremeceu ao ouvir seus ossos estalarem. Aproveitando uma fração de segundo em que o animal soltara, ela rolou para o lado e se encolheu, protegendo o pescoço. Quando a mãe chegou e se deparou com aquela cena, quase caiu de desespero. Mas o seu coração de mãe se fortaleceu e ela virou uma fera para resgatar sua filha. Então passou a mão no trinco da porta e, quando conseguiu abrir, tirou os sapatos para golpear o felino. No entanto, Maricruz era uma mulher de estatura baixa e magra. Sua força nada significava contra o leão. Mas a mãe da garota não desistia de lutar pela vida da filha, e desta forma tentou abrir as mandíbulas do animal com as próprias mãos. Depois, segurando o choro, pegou o prato de alumínio do cachorro para golpear a fera. Porém, isso não o fazia parar de atacá-la. Segundos depois, uma funcionária chegou com um balde de água e Maricruz jogou na cara do leão para ver se desta vez ele soltava sua filha. Mas Louco continuou concentrado em Elizabeth. Voltou a cravar-lhe os dentes no ombro e a sacudiu como se fosse uma boneca. Maricruz começou a gritar: "Solte-a, Louco! Venha me pegar e deixe-a em paz!" E apesar da coragem, Maricruz se assustou ao ver que ele a olhava fixamente, como se a desafiasse. Em um estado de desespero, a mãe abraçou a filha tentando protegê-la e depois se pôs de joelhos para orar. Deus, ajude-nos a sair daqui. Quando o leão soltou o ombro de Elizabeth, cravou os dentes na cabeça dela, em cima da orelha esquerda. Ela começou a ouvir o ranger dos dentes em seu crânio. A garota estava perdendo as forças e parou de socá-lo, pronunciando um clamor final. Senhor, me ajude. Não me deixe sofrer mais. Nesse momento, alguém abriu a porta e várias mãos puxaram a moça com força pelos pés. O couro cabeludo de Elizabeth se soltou por completo e ela ficou livre das mandíbulas do animal. Os vizinhos ajudaram Elizabeth a se levantar e ela ficou em pé sustentada pela mãe, que a abraçou tentando tranquilizá-la. Pronto, já acabou. Vai ficar tudo bem, querida. Imediatamente levaram-no para a emergência do hospital. O médico ficou surpreso ao tirar a toalha da cabeça dela e ver a forma como o couro cabeludo havia sido arrancado, como se tivesse passado por um procedimento cirúrgico. O médico sabia que o maior perigo agora se encontrava nas dezenas de vasos sanguíneos que haviam se rompido e na consequente hemorragia. Então, rapidamente, ela foi medicada e seguiu para a sala de cirurgia. Elizabeth ficou hospitalizada por 20 dias, 4 na UTI, e foi submetida a 4 transfusões de sangue. Nos 4 meses seguintes, ela passou por outras 8 cirurgias. No procedimento, o cirurgião precisou fazer pequenos orifícios no crânio para que se formasse um tecido esponjoso para a sustentação dos enxertos, pois Elizabeth tinha perdido mais de 70% do couro cabeludo e não havia mais tecido naquela região. De acordo com o veterinário, o comportamento agressivo do leão deve ter sido estimulado pelo barulho da chuva e dos trovões, juntando a sua espera por comida naquele momento e as provocações de Benito quando chegou na gaiola. Além disso, ele pode ter não reconhecido a garota com a toalha na cabeça. Isso tudo foram fatores que desencadearam a fúria do animal. Ao concluírem que foi um grande erro criar um animal tão perigoso, a família acabou tomando a decisão de enviar o leão para um zoológico no norte do México. Meses depois, mãe e filha ainda sofriam com pesadelos terríveis. Elizabeth, por muitos meses, evitou se olhar no espelho.
principalmente quando soube pelos médicos que seus cabelos não cresceriam mais e precisaria usar peruca pelo resto da vida. E nos 2 anos seguintes, ela precisou passar por mais 11 dolorosas cirurgias para implantar enxertos de pele. Depois dos momentos difíceis enfrentados naquele dia, mãe e filha se uniram cada vez mais. Para elas, todos os dias é uma bênção, e Maricruz se sente muito feliz e agradece a Deus por ter salvado a sua filha. Essa experiência mudou a maneira de Elizabeth ver a vida. Um dia ela chegou animada para mostrar à mãe as suas notas mais altas que tinha recebido da universidade. Maricruz, ao ver o papel que segurava, ficou emocionada. Abraçou a filha e parabenizou pelos bons resultados em sua recente vida de universitária. A jovem precisou ser muito forte durante esse período de recuperação. Aquele dia dividiu a sua vida em antes e depois. Diante daquela situação havia apenas 2 escolhas: carregar a tristeza por tudo o que aconteceu ou dar a volta por cima e seguir em frente. Elizabeth decidiu prosseguir na vida e conseguiu ser feliz novamente, mesmo com as novas condições físicas que apresentava. E em 2001, aos 25 anos, Elizabeth conseguiu o emprego que desejava. Ensinava espanhol a estrangeiros no Centro de Estudos Multiculturais Bilíngues da Universidade Internacional.